Fala pessoal, bom te ver por aqui em mais um episódio do Pod Imóveis segunda temporada. E hoje o convidado especial é o Arthur Baron, da Baron Imóveis. E todo mundo sabe que eu gosto de acompanhar os corretores que são referência na cidade, que já têm experiência. E hoje eu convidei o Arthur e eu acho que ele nem sabe, tá? Mas Arthur, o motivo de eu ter te convidado é porque eu realmente admiro muito o teu trabalho. Eu acho sensacional o trabalho que tu faz no digital, no teu site, é super responsivo. Tá direto aí no YouTube, tem um canal com mais de 700 inscritos aí. É algo diferente, eu acho que é o único corretor em Brusque que faz esse trabalho no YouTube. E agora também com esse segmento nos Estados Unidos. Então eu acompanho bastante o teu trabalho, a tua forma de trabalho, transparece profissionalismo, referência realmente. E é um prazer te ter aqui no Pod Imóveis. Muito obrigado, Jéssica. Obrigado pelo convite. Olá a todos que nos assistem. É um prazer para mim estar aqui. Também posso falar que admiro muito o teu trabalho, há muito tempo acompanhando. E antes de mais nada, eu quero te parabenizar aqui pela tua iniciativa. Rapidamente, uma história que um grande amigo meu, que nem mora em Brusque, ele me disse: por que tu não faz um podcast? Por que tu não abre um podcast, convida referências da cidade, pessoas envolvidas no mercado imobiliário? Pensei, poxa, que boa ideia. Aí sabe por que tu tens e eu não tenho? Porque eu não fiz. Então, Olha só. é isso aí. Você fez, então parabéns pela tua iniciativa, parabéns pelo teu trabalho também. E eu acho que durante esse período aí que a gente vai conversar agora, a gente tem bastante tema para falar o que a gente produz, o que a gente faz, o que a gente gostaria de fazer e um pouquinho também do nosso dia a dia, né? Da tua história. Isso. Acredito que tem muita coisa aí. 15 anos de profissão, 15 anos como corretor de imóveis. Tem muito o que passar, tanto para a galera que já tem um tempo de mercado, quanto para os novos corretores também. Porque a gente vê muita gente entrando no mercado, às vezes caindo de paraquedas, sem saber o caminho. Então, 15 anos é sinônimo de referência, de bons resultados. E eu sempre falo, a nossa carreira é uma carreira de profissão. Se a gente começa fazendo errado, não dura muito tempo, a gente não consegue permanecer no mercado. Então, com 15 anos, é uma certeza que foi um trabalho com muita índole, muita garra para conseguir permanecer no mercado, né? E, Arthur, me conta, como que tu começou no mercado imobiliário, como que foi esse início da tua carreira como corretor? Vamos lá. Diferente até que o que é comum de quem entra no mercado imobiliário, quem vira corretor, é que nunca é a primeira opção, né? Sempre é a segunda e é comum, não deu certo, vou virar corretor de imóveis. E por um acaso o meu não foi o caso. Minha primeira profissão é corretor de imóveis. Eu tô na área desde os 18 anos, né? Que são 15, agora tô fazendo 16 esse ano, né? Não sou tão velho assim também, mas é desde os meus 18 anos que eu tô atuando no mercado imobiliário, dentro de imobiliária. É claro que isso é graças por ser uma empresa familiar, né? Eu tô seguindo a carreira do meu pai. Isso eu não escondo, muito pelo contrário, é um motivo de orgulho para mim. Com certeza. Tudo que foi construído, tudo que a gente tá levando. Então, eu iniciei com os meus 18 anos, né? Comecei a faculdade de Direito e logo em seguida já iniciei dentro da imobiliária, né? E era outros tempos, né? Isso em 2009. Então, em 2009, a gente... Sexta-feira era comum a gente chegar no escritório e não sair lá de dentro, porque era o dia do classificado do jornal. Então, o classificado, onde que a gente tinha os anúncios, o telefone ia tocar. Que massa. Então, a gente... uma diferença bem grande de antigamente é bem isso mesmo, que a gente não tinha esse digital. O site já existia lá, mas ele era quietinho lá dele. O que acontecia muito era o jornal e o classificado, ele funcionava muito. Bem legal ali. Aí toda sexta vocês ficavam dentro do escritório aguardando a galera ligar. Sexta-feira aguardando o telefone tocar. E outra diferença muito grande dessa época, isso durou até 2010, 11, é que, diferente do que hoje em dia, as pessoas não tinham tanta informação, não tinha internet para trazer tanta informação, então é normal alguém ligar, eu gostaria de um apartamento de 3 quartos. Hoje em dia, já vem muito mais direcionado no que quer, no qual imóvel que quer. E a gente vinha sem... A gente tinha essa obrigação, essa necessidade de apresentar mais opções. Não simplesmente... não que a gente não tenha isso hoje, mas era muito mais... Não era tão direcionado como é hoje em dia. Então, E vinha muito contato nessa época, assim? Era uma ação de marketing que dava resultado mesmo? Dava resultado. Não existia o lead, né? Lead frio, lead quente. Então, geralmente, quando já estava em contato, já tinha algo mais adiantado, né? Então... E aí, depois, com o tempo, veio surgindo o digital e a galera realmente começou a vir mais informado também sobre os produtos, né? Isso é comum. Pode concordar comigo, né? Que hoje em dia a informação, muitas vezes, sabe até mais do que a gente. Do que a gente. É bem
bem normal. É verdade. E, Arthur, assim, que desafios que tu enfrentou nessa jornada, nesses 15 anos, assim, que tu percebeu, assim, que a gente pode passar, às vezes, para um corretor, para o pessoal que está acompanhando a gente? Olha, tanta coisa, né? A gente, 15, 16 anos, a gente nem consegue prestar atenção em tudo que aconteceu, né? Em todo esse período, mas eu vejo alguns detalhes, assim, que a gente pode trazer aqui, como, por exemplo, aquela questão da zona de conforto. De a gente aprender a... talvez até pelo meu caso, de ser a primeira profissão, de fato, né? Demorar um pouquinho para virar a chave de a gente buscar mais e esperar menos. Isso talvez foi um grande aprendizado que eu demorei um pouquinho para virar essa chave, né? Então, é uma coisa que eu trago bastante hoje para saber, quando eu vejo a nossa empresa, a nossa imobiliária, quando a gente tem corretores lá, a gente tenta fomentar isso de alguma forma, né? Para realmente se mexer e não ficar esperando cair no colo, né? Porque se esperar com a sorte... Até porque o mercado está cada vez mais concorrido, né? Provavelmente lá em 2009, além de ser uma forma de trabalho diferente, também existia menos corretores, menos profissionais. E isso, por um lado, é positivo e, por outro lado, é negativo. Porque muitas vezes esses corretores, como a gente começou no início da conversa, é o plano C, o plano D. Vou trabalhar de corretor para fazer um bico. E muitas vezes isso a gente acaba perdendo um cliente qualificado que pode cair na mão de um corretor que não está instruído, que está no comodismo, está na zona de conforto, né? E aí os bons profissionais acabam tendo que trabalhar mais até chegar nesse cliente, né? É verdade. E a quantidade de corretores, ela pode ser, por um lado, bom, pelo lado ruim. Ela é bom para quem é um bom profissional, que ele vai se destacar, que ele vai se diferenciar. Agora, o ruim, isso eu falo para quem quiser ouvir, que a profissão é nivelada por baixo. Ela fica nivelada por baixo. Então, a gente vê, eu brinco muito lá na imobiliária. Brinco não, eu levo isso como um valor mesmo, que a gente não é commodity. A gente não é só mais um que... A gente tem que se diferenciar. E se não se diferenciar, vai ser só mais um, e isso faz com que a profissão fique nivelada por baixo, aceitem qualquer coisa, se vendam por qualquer coisa, entre aspas, e isso prejudica como um todo. Porém, nós trabalhamos do jeito que a gente acredita, a gente sempre vai estar um nível acima. Isso que é a minha visão sobre um todo como corretor de imóveis, né? E o legal é que vocês têm já essa metodologia de não ser um commodity, fazer algo diferente também, né? E foi pensando nessa especialização do alto valor que vocês começaram a ter esse nicho, ou vocês sempre foram nichados no alto padrão, no alto valor? A imobiliária como um todo, ela, né, da forma que ela mais trabalhou nos últimos anos, sempre foi muito focado em investidor. Legal. Em muitos anos. Eu acredito, quando eu falo de valor, é muito naquela questão subjetiva mesmo, né? Justo. De princípios. Princípios, o que é valor para ti ou para mim, talvez não seja a mesma coisa, mas Legal. falando muito do cliente, né? O que é o valor do imóvel para o cliente, não está envolvido com o preço que eu estou vendendo para ele. Então, quando eu falo muito em alto valor, é muito mais do que o cliente imagina sobre aquilo que ele está adquirindo, realizando o sonho, a conquista dele, do que necessariamente para mim. Então, quando eu falo desse alto valor, ele é muito mais ligado no valor que o meu cliente está dando para aquele bem do que o alto padrão, por exemplo. Arrasou. Isso que eu acredito como alto valor, que eu trago isso para mim, principalmente, né? Sensacional. Até porque, até como tu comentou, preço do imóvel é uma coisa. O apartamento vale 500 mil, um exemplo. Mas qual que é o valor desse imóvel, né? O que eu vou realizar ali dentro? Qual que é essa conquista? Legal, eu não tinha observado que quando tu colocou ali na tua descrição, que eu faço, eu viro um FBI para limpada ali. Para estar pronta aqui na mesa, né? Você, não tinha parado para pensar nessa diferença de preço e valor e qual que era. Isso só releva mais e mostra a metodologia de trabalho de vocês, a essência da Barão Imóveis, né? Sim. E é exatamente isso. Essa questão que muita gente utiliza isso, o trabalho humanizado. Fala-se muito. Aí o que eu brinco, né? É uma obrigação nossa, né? Senão não precisa da gente. Aí vira o e-commerce, vira tudo robô. E a gente não precisa mais do corretor de imóveis. Então, humanizado, na verdade, eu citar isso não me diz nada. Não me diz nada. A obrigação nossa é ser humano, né? Boa. E é muito legal porque isso ficou tão clichê, né? Ficou muito. Cara, todo mundo... É que nem especialista em alto padrão. Da mesma coisa é o atendimento humanizado. Cara, é o mínimo. Lançar uma polêmica aqui.
Porcelanato não quer dizer que é alto padrão, tá? Justamente. Hoje, o que tu, Arthur, define como um imóvel de alto valor, de alto padrão? De alto padrão, bom, eu ia citar mais um clichê que ficou, que é exclusividade, né? Tudo é exclusivo, né? Tudo. E se tudo é exclusivo, nada é exclusivo. Justo. Né? Então, mas assim, o alto padrão, ele tá envolvido sim nos materiais, né? Que é utilizado, envolve também a localização, envolve quando a gente fala de exclusividade, literalmente falando, né? Aquele que é mais único. Isso tudo vai engrandecer para se criar o alto padrão e, consequentemente, o preço e o valor. E aí, tu vai concordar comigo, porque tu também tem esse trabalho de posicionamento. Assim como a gente, corretor, tenta fazer um posicionamento de ser um corretor exclusivo, os imóveis também precisam ser. E não só nesse sentido de acabamento, mas criar toda uma história que faça com que esse imóvel tenha esse posicionamento no mercado também, né? Perfeito. Isso é o trabalho que tu faz com como é que... Diz o adjetivo maestria. Certo. Maestria é bom. Imagina. E, Arthur, hoje, quando tu fala do foco de vocês ser o perfil investidor, né? A gente vê que muitos corretores também buscam trabalhar um investimento, alguém quer focar na permuta e tudo mais. Quais que são os diferenciais que um corretor ele precisa ter para trabalhar com esse público investidor? Eu trago para mim, né, um pouco mais como Arthur corretor, a questão do investidor e a imobiliária num histórico, assim, muito pelo que meu pai trabalhou, na época que tinha a Stack construindo muito na cidade, então era muito focado no investidor. Nos últimos anos, isso acabou virando, né, meio que se dividindo. Então, o cliente final ele funciona muito bem, e para a nossa equipe da imobiliária também, né? A gente atende muito bem, inclusive... Em alguns momentos, com dificuldades de economia e tudo mais, o carro-chefe acaba sendo o imóvel para o cliente final, não necessariamente só o investidor. Mas falando propriamente de investidor, eu acredito muito, para alcançar as pessoas certas, o relacionamento ele é fundamental. Até uns anos atrás, ou uns anos atrás, eu acreditava mais do que hoje em dia no tráfego pago para esse tipo de negócio. Então, assim, o relacionamento, o networking, isso é fundamental em todas as áreas. Mas quando a gente vai citar mais aqui falando de investidor, isso eu estou falando vendo o mercado brusquense. Perfeito. Muito do que os nossos colegas aqui estão tendo sucesso, muito é relacionamento. Verdade. Né? Então eu vejo que a construção de relacionamento ela é fundamental para eu ter sucesso numa escalada de vendas em lançamentos. E também, se a gente começar a falar mais aqui sobre os imóveis de alto padrão, também o teu relacionamento, o teu círculo ali de amizades e tudo mais, ele vai diferenciar bastante. E tu acreditas, na visão do Arthur, que o corretor ele tem que ter um nicho de atuação, de especialização? Quando a gente fala de Brusque, que é uma cidade hoje de 170 mil habitantes... Um tempo atrás eu não acreditava, mas hoje eu já levo mais isso em consideração. É mesmo? Até um tempinho atrás, uns 2 anos, eu não achava que seria possível, por exemplo, se eu quisesse me especializar só em lançamentos imobiliários. Mas deu uma virada de chave aí que eu acredito sim que se eu quiser ser um corretor para trabalhar apenas com lançamentos imobiliários ou só com lotes, é possível sim. Como imobiliária, eu acredito que a imobiliária, se ela quer ter uma atuação ampla, a imobiliária em si ela não vai se especializar, ela vai ter os corretores em si que eles vão ter a decisão de como é que eles preferem atuar, seja por opção própria ou por algum encaminhamento da própria imobiliária. Mas como corretor, sim, eu acredito que dá sim, e eu acredito que deve-se. Você deve sim se especializar em alguma área de atuação. Até mencionando aqui, eu acho muito legal, porque toda vez que eu estou aqui na mesa, eu começo a ter lembranças e coisas da minha vivência. Uma vez um corretor ele falou assim para mim: Jéssica, não é a gente, corretor, que decide o que a gente quer vender. Vou te explicar melhor. Por exemplo, eu e Jéssica não tinha uma rede de relacionamento quando eu comecei na corretagem e tudo mais. E eu tentava bater naquela tecla de, não, eu quero vender só alto padrão. E aí um dia esse corretor falou assim para mim: quem define o imóvel que você vende é o público, é o teu cliente, é a tua rede de relacionamento. Porque aí eu parei para pensar assim, poxa, como é que eu vou querer vender um imóvel de, sei lá, 4, 5 milhões... Se a minha rede de relacionamento, se eu, Jéssica, inclusive, me posiciono e sou uma pessoa que a minha rede de relacionamento
é de valor intermediário. E aquilo fez muito sentido. E aí eu comecei a pensar, beleza, o que eu tenho que fazer então para sair desse nicho e ir para o próximo? Mudar a minha rede de relacionamento. Porque aí isso vai acontecendo. Mas antes disso, eu preciso ser essa pessoa para eu me conectar com esse cliente também, né? Perfeito. É uma construção. Não é de uma noite, não é do dia para noite. É uma construção para chegar nisso, né? E quando vê, já está lá. Então, assim, são atitudes pequenas que vão crescendo, crescendo, crescendo. Quando tu vê, tu estás preparada para isso, né? Agora, você vende ou vende, a gente não nega. Lógico. A gente não nega. Agora, as coisas vão chegar para ti mais fáceis quando tu já estiver naquele ponto lá. Não vai precisar procurar tanto, vai chegar a ti mais fácil. Porque tu já vai estar ambientada naquilo ali. Exato. Mas é uma construção. E é isso aí. Mas sabe que é interessante também falar que vai muito da nossa coragem também. Justo. Da nossa coragem de... Se a gente quer atuar numa determinada área, se a gente quer vender um determinado produto, que ele é milhões, é a nossa coragem de saber oferecê-lo. E chegar nas pessoas que têm interesse. Bater na porta. Bater na porta e 1, 2, 3 vezes e até ser atendido e tu poder oferecer, porque tu entendeu que faz sentido para aquela pessoa. E mesmo que ela não sabe quem tu és. E se eu ficar com medo, não vai me atender. Isso não depende de relacionamento, de se é alto padrão, se não é. E eu acho que isso vale muito para Brusque. Eu já frequento mercados de outras cidades há um bom tempo e a gente tem uma vantagem que a gente tem uma facilidade em Brusque de chegar em pessoas que, se fosse cidades maiores, a gente não chegaria. A gente consegue, pode ter 3 secretários na frente, mas se insistindo, a gente consegue chegar. E se a gente não conhece, fulano conhece. Verdade. A gente consegue fazer isso. Isso foi uma ação que o Arthur fez quando ele começou na sua carreira, de começar embaixo do braço e portinha no investidor. Isso na escola Binho Barão, né? Do meu pai, que é o jeito de trabalhar. A gente se acomodou, eu me acomodei muito com o tempo digital, isso é verdade. Mas sim, né? Antigamente, bota ali 2010 a 12, quando tínhamos um prédio inteiro de 60 apartamentos só pra gente vender e não tinha basicamente digital, a gente tinha uma folhinha amassada lá em uma planta, era porta em porta, sem dúvida. E foi assim que funcionou por muito tempo. E aí, tudo começou a mudar. Começou a vir o digital, começou a vir o tráfego pago. E tu também começou a se posicionar nessa parte digital. O que te levou a essa ideia do canal do YouTube? É o ponto que é uma dúvida, porque eu sei o quanto é trabalhado até tu conseguir ter uma relevância no YouTube. Pô, 700 inscritos é gente pra caramba quando a gente fala do YouTube. E quando fala pra Brusque ainda, na verdade, né? Viralizar aqui dentro de Brusque é muito difícil, né? Começa a atuar, por exemplo, Balneário Camboriú, que tem um apelo maior nível Brasil, ou fora do Brasil, que é muito mais fácil de escalar uma visualização do que Brusque. O YouTube é muito claro pra mim, eu não tenho grandes ambições nele. Mas a gente mantém ele com uma constância de atualização e aos pouquinhos ele vai crescendo. O YouTube começa, a gente tem o YouTube porque, primeiro, eu quero estar atuando em todos os canais, quero estar com a minha cara em todos os canais, e outra porque eu preciso de um lugar para hospedar meus vídeos. Né? Então, se eu boto um vídeo no site, eu preciso que ele esteja hospedado em algum lugar. Então, vamos unir útil ao agradável, vamos fazer uma coisa organizada para que a gente possa ter ele pronto. E se por um acaso ele resultar num trabalho, uma venda ou um cliente a partir dali, ótimo. Mas, assim, para o YouTube hoje, ele é muito para ter uma continuidade, ter onde está hospedado meus vídeos. Eu não conto muito com ele como um canal de vendas. Entendi. Isso é bem, mas bem já sincero. Veio... Ele vem... Mas é muito esporádico. Difícil. É muito difícil. O que mais vem é uns comentários assim bem aleatórios, né? De pessoas perguntam se aqui pega muita água, se a cidade tá debaixo da água. Os haters. Às vezes tem uns malucos assim. Mesmo? Eu digo, olha, não é que existe mesmo. Ô, Arthur, e deixa eu te perguntar uma coisa. Na verdade, não é perguntar, é te confessar uma coisa, tá? Eu acho tão bem produzidos os teus materiais do YouTube. Teve uma vez que eu precisava de uma informação de um loteamento e eu não tinha, e eu sabia que a loteadora não ia me responder. Eu pensei assim, cara, eu vou entrar no canal do YouTube do Arthur e vou ver o vídeo dele apresentando o loteamento, e eu peguei a informação ali. Achou? Achei a informação ali. Cara, eu achei sensacional, assim, ó. Porque a produção é tu que faz todo o trabalho? Não, hoje eu tenho uma pessoa na imobiliária. Eu tenho um menino que trabalha comigo no marketing para produzir e para editar.
Entendi. Mas, se pegar os mais antigos ali de 1 ano e meio atrás, era sempre eu. Do começo ao fim era eu. Tem uns cases bons ali de vendas através de materiais que a gente fez ali, né? Porque além do YouTube, eu também fiz muito forte o tour virtual. O tour virtual é um trabalho bem trabalhoso, que demanda um tempo ali que tu fica pensando, meu Deus do céu, é coisa para fazer o tour virtual. Porque tu tens a fotografia, então tem que ficar a câmera 360 e tu tens que jogar essas fotos, além da edição delas, e jogar elas no software, que é como um Photoshop para tour virtual, e montar os ambientes. Aí tu tens um site teu hospedado, uma hospedagem num site teu para tu jogar isso no WordPress, e daí tu tem o link disponível para tu colocar no teu site, onde for, o tour virtual ali dentro. Então a pessoa que está navegando lá no site, ela consegue acessar a casa, acessando os ambientes, sem precisar ir lá. Nossa! Então, o que acontece, né? O que eu fui aprendendo com o longo do tempo? Que se a gente quiser abraçar o mundo, a gente não vai conseguir fazer o que a gente tem que fazer, que é vender. Perfeito. Então, eu aprendi isso e aprendi a delegar um pouco mais também, né? Ainda sou muito perfeccionista, mas eu aprendi a delegar um pouco mais. Virginiano? Não, mas eu tenho um sério problema com isso de perfeccionismo, mas enfim, a gente tenta equilibrar. Então, tenho sim alguém que trabalha comigo, o rapaz que trabalha comigo para fazer as produções de vídeo. Enquanto que eu estou aqui, provavelmente ele está editando ou está com algum corretor, tirando foto ou filmando, né? Isso começou quando eu vi a necessidade que eu queria aparecer. Eu não queria só filmar e editar. Isso foi aprendendo, fazendo curso, aprendendo a editar e filmar. E sempre gostei dos equipamentos, então meu primeiro drone foi em 2017, né? Então nem se falava muito direito disso. Tive um drone lá atrás. E hoje eu estou no meu terceiro, quero pegar mais um. Enfim, fui evoluindo com o tempo, né? Mas quando eu quis aparecer, essa ideia de a gente se diferenciar, dando essa autoridade, aparecendo nas imagens, e as pessoas nos conhecerem antes da gente conhecer elas, isso é o que mais me marca. Eu percebi que se eu pegasse alguém para me filmar, eu vou, um corretor, chega aí, vamos me ajudar aqui. Eu tô tirando o trabalho dele, o tempo dele para ficar me filmando, sabe? Então eu senti essa necessidade, né? E como eu queria escalar isso ao ponto de que fosse hábito da gente gravar vídeos praticamente diariamente, a gente aparecendo e tal, se eu terceirizasse isso sempre, me custaria muito caro. Então faz sentido para mim ter esse profissional dentro da imobiliária. Justo. E aí tu entendeu que o mercado mudou e o posicionamento, a marca pessoal do Arthur se fazia fundamental para essa situação. E tu já chegou à situação assim, tu é o moço dos vídeos, do pessoal do YouTube? Uma vez aconteceu e eu achei bem legal isso. Daí, do YouTube propriamente dito, que a gente acha que não dá resultado financeiro tão no curto prazo, mas às vezes ele se paga de outro jeito, né? Eu tava acho que foi ano passado, tava abastecendo o carro, no posto. Aí tava lá o cara abastecendo, o cara olhou. Tu és o rapaz da imobiliária, o Barão? Eu vejo teus vídeos, mando pra minha família lá não sei de onde, não sei o quê. Olha só. E aquilo ali me ganhou o dia, porque foi legal mesmo, foi uma coisa diferente. Porque aí, né, tu começa a ver que o teu trabalho também tem retorno, né? Mais uma vez que é um trabalho de valor pra pessoa, né? O quanto, às vezes, a pessoa fala... Voltando nesse assunto às vezes, o nível da nossa classe está lá embaixo. E aí a gente consegue, através do nosso trabalho, mudar um pouquinho isso também. Pô, eu sei como é cansativo gravar vídeo, editar. Às vezes está esse sol de 40 graus lá fora e a gente precisa botar a manga comprida para ir gravar um vídeo. Às vezes tu acabou de perder uma venda de, sei lá, um valor que tu já estava com a comissão na cabeça do que tu ia gastar. Aí cai a venda, poxa, como é que eu vou sorrir num vídeo se eu tenho que gravar? E aí chega no final, o cara te para, faz valer a pena mesmo, né? É verdade. Agora, falando da experiência que a gente tem, a brincadeira que eu levo quando da tua fala aqui, né? Trocando até de assunto. Como perder uma venda? Quando primeiro a gente faz a conta da comissão, a venda tem muita chance de cair. Agora, quando faz a conta de quanto vai ganhar e no que vai gastar, aí ela vai cair. Exatamente. Então, eu levo a brincadeira, mas se pensar bem, então eu nem faço conta. Se eu tenho isso é uma coisa certa. Se eu tenho alguma negociação bem em andamento, eu não sei quanto que eu vou receber. Óbvio que a gente faz a conta de cabeça, mas eu não parei na calculadora ainda para ver quanto é que vai render. Mas eu vou te falar que essa superstição eu também conheço, tá? Aprendi quando eu comecei no mercado, falar, não faz a conta, senão a venda cai. Falei hoje, inclusive, para uma corretora que eu estou trabalhando em parceria, eu falei assim, pelo amor de Deus, não faz a conta da comissão, senão vai cair. E é bem isso mesmo. E, Arthur, me diz uma coisa.
Justamente mudando aí um pouquinho de assunto e entrando nesse outro ponto, que você também se especializou na venda nos Estados Unidos de imóveis, né? Isso é um trabalho inicial, né? Aham. Tá começando ele agora. Isso tem muito a ver com uma realização pessoal minha também, É né? mesmo? Mas vem muito dessa questão de a gente querer se diferenciar, é o que a gente busca há muito tempo, e ali preencher algumas lacunas pessoais minhas que eu acreditava que eu tinha e brilhou o olho, até de uma forma diferente, né? Como que surgiu E, isso? bom, primeiro que eu sempre tive a vontade de viajar para os Estados Unidos, até então não tinha ido. Ano passado surgiu a oportunidade, para se ter uma ideia, meu visto americano, ele era de 2014, ele dura 10 anos, então era 2024, era a validade dele para eu ter que renovar, e eu até então nunca tinha ido viajar para os Estados Unidos. Então, eu viajei em agosto, meu visto vencia em setembro. Meu! Surgiu a oportunidade, aí vamos. Daí tinha algumas coisas que eu gostaria de fazer lá, e uma delas era conhecer o mercado imobiliário. Mas Ah, muito mais, assim, para dizer que eu conhecia, para gerar uma certa autoridade, do que de fato que eu iria entrar de cabeça nisso. E só que aconteceu, e eu me encantei com a forma de trabalhar. E se a gente listar aqui as séries de dificuldades que a gente acaba tendo aqui, trabalhando, a gente meio que soluciona todos os lados do mercado de lá. É impressionante. como por exemplo? Por exemplo, a questão de preço dos imóveis. Como a gente consegue ter dados para não trabalhar com valores fora. Os dados são muito abertos, então se a gente quiser acessar agora o preço de uma casa lá, para a gente colocar o preço, a gente pode nem conhecer, mas a gente vai ver a casa, os valores negociados nas casas ao redor, a média de mercado ali, e a gente vai ter um preço muito mais próximo da realidade, porque a gente tem dados para comprovar isso. Olha só. Então, quando a gente fala ali de imóveis fora de preço, e a gente falta alguns dados, às vezes, para a gente mostrar, não, é isso daqui, a gente tem muito isso lá. E outra coisa bem interessante lá, o que acontece? Todo mundo trabalha com todos os imóveis, sabe por quê? Porque todo imóvel é exclusivo. Olha só. Todo imóvel é exclusivo. 100% dos imóveis são exclusivos. E o que acontece numa negociação? Cada negociação existe duas partes. O corretor do comprador e o corretor do vendedor. O corretor do vendedor é o cara que tem a exclusividade de imóvel. Aham. E o cara que está comprando o imóvel, ele contratou a assessoria de um corretor, porque ele sabe que não precisa ficar rodando o mercado todo. Ele foi naquele que ele acredita que seja o melhor profissional. E aquele profissional ele vai ter todos os imóveis à disposição. Olha só. E daí ele vai fazer uma parceria, que é cultura lá. Então, a comissão ela é dividida. Os honorários eles são divididos entre as duas partes, Aham. normalmente. E o corretor ele ainda trabalha dentro de uma imobiliária. Os percentuais de comissão lá é diferente? Bem parecido, 6% geralmente. Teve umas mudanças na legislação agora que faz com que, tu vê, né? A princípio, eu vejo que na prática isso não alterou muito, mas, por exemplo, né, a gente tem de como regra aqui que quem paga a comissão é o vendedor. Aham. Lá também, até então, é assim. Teve uma mudança que a parte do corretor do comprador, quem tem que pagar é o próprio comprador. Caso o vendedor não pague. Entendi. Porque, de regra, seria o vendedor que pagaria, né, os honorários. Mas, com essa mudança, o ideal é você, quando tiver com um cliente para comprar o imóvel, já assinar um termo com ele, que se por um acaso a negociação acontecer, ele vai te remunerar com a tua parte do trabalho, do teu serviço. Entendi. Mas é muito essa questão de todo imóvel, a organização que isso traz, né? Não sei se tu conheces bem o modelo Remax de trabalho, por exemplo. Aham. É exatamente aquilo ali. Focar na exclusividade e na tua carteira de imóveis. Então, assim, eu sou um captador, eu vou ter a minha carteira e aquela carteira é minha. Então, quer dizer, todo mundo que for trabalhar com esses imóveis vai passar por mim. Poxa. E quem está comprando, o vendedor, o corretor do comprador, acaba nem conhecendo o dono de imóvel. Porque é totalmente o corretor que é o responsável por ele, que é o representante dele daquele imóvel. Que legal, né? É um posicionamento e uma visão diferente da valorização do corretor, né? Ele acaba sendo mais valorizado e toda negociação ela passa por dentro do cartório. Title Company. Toda negociação ela passa ali, os valores são pagos para o cartório que distribui. Distribui para o corretor, distribui para o vendedor e ainda retém os valores de impostos. Olha só. Então a organização ali ela é totalmente diferente, ela muda o jogo, pelo que eu vejo. Tem muita gente trabalhando lá, muito profissional, muito brasileiro também, Aham. né, principalmente na região da Flórida, que é onde eu conheci. Mas
falando disso, como um todo, essa organização ela chama a atenção da gente, que a gente quer tanto isso aqui e a gente vê isso lá. Existem iniciativas aqui, mas nem sempre a gente consegue. Algumas plataformas que nos ajudam a avaliar imóveis, mas a gente nunca tem a certeza. E lá os dados são públicos mesmo, né? Já que a negociação ela passa 100% dentro do cartório, então não tem como... vou passar um valor mais baixo, algo nesse sentido. Então os valores estão ali e a gente consegue ter uma noção melhor. Então, por exemplo, os corretores eles têm acesso a um sistema chamado MLS. E lá tem todos os imóveis. Geralmente do condado onde eles estão, mas do estado e no nível país também. Então ali eles conseguem ter acesso a todos os imóveis, todas as informações, fotos de qualidade... aliás, não é qualidade profissional, fotos profissionais, descrição e tem o histórico. Isso é bem legal. Até, se tu quiseres acessar depois o Zillow, zillow.com, tu vais conseguir ver isso que eu estou te falando, onde tu tens todo o histórico de negociações que esse imóvel teve na vida desse imóvel. ZI? Então, se é um imóvel de ZILLOW. Se é um imóvel de 30 anos e ele foi negociado 10 vezes, eu vou ter todo o histórico das negociações, os preços que foi negociado e também o que ele pagou de imposto, as reformas, qual que é a média de aluguel, a média de preço da região, tem tudo, a localização perante as escolas. Eu tenho tudo nesse sistema ali aberto e os corretores acessam o MLS, que é mais atualizado, vamos dizer assim. Olha que sensacional. Então tem tudo na mão ali que tu precisa, só que o corretor é indispensável. Porque o corretor ele vai participar das negociações, né? O que é um pouquinho diferente é quando se fala de lançamentos. Daí o lançamento aí sim vai direto na construtora. Daí tu não tem intermediação de corretor em lançamento? Não tem, mas eu não preciso de dois profissionais daí, né? Daí entendi. O corretor ele vai direto lá na construtora e daí não tem essa necessidade da exclusividade dos dois profissionais ali na jogada. E hoje tu se especializou em que tipo de produto para a venda de brasileiros que querem comprar lá? A especialização é em Meu Deus, esqueci a palavra. Deu branco. Deu branco, mas é investimento, óbvio. É investimento. Investimento. Por quê? Eu conheço muito pouco. Eu conheço muito pouco aquilo lá. Conheço muito mais à distância do que estando lá. Né? Tive a oportunidade sim, mas conheço muito pouco. E a pessoa que tem um sonho de morar lá, ela já está muito mais aprofundada do que eu. Mas, quando a gente está falando em rentabilidade e ganhar dinheiro, principalmente no mercado imobiliário e em dólar, daí sim pode falar comigo. Porque daí essa é a área onde a gente quer atuar e a gente está se especializando, eu estou me especializando para cada vez mais buscar o que é mais rentável a curto prazo. Com esses dados que eu te passei, a gente consegue ter uma certeza maior da liquidez do imóvel, que é para não ficar só na especulação. Né? A gente pode trazer comparativos como comprar um apartamento na planta aqui, do que comprar uma casa na planta lá, por exemplo. Ou o próprio apartamento na planta, dependendo da situação. Com os dados reais, que esse tipo de sistema nos traz. E esse é falando de imóveis, mas eu vou falar do crescimento da região, da cidade, do condado. Eu tenho dados para tudo ali dentro. Então, isso eu trago muito mais certezas para o cliente em relação à rentabilidade. Porque um exemplo básico, né? Eu vou comprar uma casa para revender. Então, o que eu vou fazer? Quanto é que vai valer essa casa? Então, eu olho o histórico da região ali e consigo ter uma base do que é que está valendo, o que pode valer esse imóvel. Porque eu já estou... mas será que vende? Então, a gente olha o histórico de imóveis parecidos que foram vendidos no curto espaço de tempo. Então, eu olho lá, imóveis que foram botados no mercado, vendidos em 10 dias, em 5, em 20. A média da Flórida é 54 dias, se eu não me engano, de venda. Dados que eu tenho, por exemplo, que se hoje não entrar nenhum imóvel à venda no estado da Flórida, em 4 a 5 meses se esgota todo o estoque. Caraca! E não tem mais imóvel para vender. Outro dado bem interessante é a demanda por moradia no estado da Flórida, que hoje, em média, mais de 1.000 pessoas por dia se mudam para a Flórida. Por dia? Por dia. Então dá 300 e tanto por ano, né? Em média é isso. E essas pessoas elas não vão buscar necessariamente grandes centros como Miami e Orlando, né? Mas cidades menores em crescimento, porque essas pessoas que estão se mudando, elas estão indo para moradia e para buscar emprego. Não é ninguém mais rico que ninguém, não é. São trabalhadores que estão indo para uma qualidade de vida melhor. E estão buscando emprego em cidades menores com custo de vida menor. Então, esses dados que a gente tem, a gente consegue mapear bons investimentos para quem não está preocupado se é bonito, se é feio, se é frio, se é calor. Está preocupado em ganhar dinheiro. E é esse o nosso trabalho aqui. Então, captar bons investimentos através dos parceiros lá. Afinal de contas, eu não sou corretor nos Estados Unidos, sou corretor no Brasil. Então, a gente tem parceiros lá com as próprias construtoras e corretores. Legal. E por essa questão de o corretor ele ter acesso a tudo, não precisa ter 20 parceiros.
Mas sim, um parceiro em cada região, para mim, ele já consegue me atender. Perfeito. Então a gente trabalha nesse formato, eu trabalho nesse formato. E mais assim, o foco, ele é, primeiro, no investidor. Agora, claro, se surgir para nós um cliente onde o interesse dele é morar, e ele já tem tudo pronto, obviamente que a gente vai fazer essa ligação, essa conexão, né? Mas no trabalho que hoje eu estou desenvolvendo, ele foca muito mais no investimento, maior rentabilidade possível no curto espaço de tempo. E para viabilizar isso, entendendo um pouquinho do mercado, da parte contábil, de abertura de empresas, da parte jurídica, que foi desde agosto que eu estou me especializando nisso, qual que é a intenção? É definir um investimento e viabilizar ele através de participações de diferentes empresários, diferentes empresas nele, né? Então, é como se fosse um sistema de divisão de investimento, quase se fosse um sistema de cotas, né? Ou, tipo, um grupo de amigos, às vezes tu Um tá grupo de investimento, né? não necessariamente amigos, porque cada investidor ele é autônomo na sua parte. Entendi. Mas onde eu consigo fazer a administração, então são poucas pessoas, mas para viabilizar mais isso, até porque o dólar 6 para 1, né? Então, cada 100 mil dólares são 600 mil reais. Sim. Então, o meu trabalho é muito mais viabilizar o investimento, propriamente dito. E também, falando em realização, é porque além de ter tudo isso que eu te falei, eu não fico restrito a Brusque ou a nossa região. A gente consegue abrir isso e fazer, talvez, viajar a trabalho, vamos dizer assim. Arthur, e deixa eu te fazer uma pergunta. Os fluxos de pagamento lá para um lançamento é comum como aqui as das construtoras, 90, 120, ou lá é uma metodologia diferente? É um pouco diferente. Geralmente é durante o prazo de obra. Mas e geralmente leva quanto tempo? 3 assim? anos, prédios enormes. Falando em prédio, empreendimentos, Miami, né? Basicamente, se eu citar só Orlando, é basicamente casas, né? Mas Miami, aqueles grandes prédios lá, tem o prédio Mercedes-Benz, prédio do Bentley, enfim, grandes marcas, grifes, botam o nome nos prédios, igual tá acontecendo agora mais comum em Balneário Camboriú, agora da Armani tá fazendo em Balneário, tem o Torino Lamborghini, lá em Miami já é mais comum. Curiosidade lá é que tu não paga parcela mensal, né? Não? Não paga, não tem mensal. Tu tens uns balões que tu pagas conforme o andamento da obra. Atingiu tal laje, tu paga um valor. Chegou no último, mais tal valor. E conforme a obra vai andando, tu vai dando uns balões ali. Entendi. E uma grande parte tu tens que quitar na entrega das chaves. E que é muito comum o financiamento. Tomar crédito nos Estados Unidos é cultura, mas ninguém quer pagar juros. Então, comparando o Brasil e os Estados Unidos, hoje a Selic está batendo 12 ponto alguma coisa, vai chegar a 15 esse ano. A taxa básica de juros nos Estados Unidos estava 5,5 quando eu comecei esse trabalho, está em 4,5 agora. A tendência durante o ano é cair mais um ano. Olha só. E estava em 5,5 ano passado, muito ainda por reflexo de pandemia. Nunca teve tão alto nos Estados Unidos. E mesmo assim o mercado girando muito bem. Caramba. Então agora, a gente sabe o que acontece quando a taxa básica de juros diminui, os juros do financiamento diminui também e alcança uma parcela maior da população para comprar imóveis, principalmente imóveis populares. Que é mais ou menos a minha proposta, né, de trabalhar na compra de terreno e construção para a construção de imóveis populares. Mas são casas aí de 180 metros quadrados, bota aí. Um popular bem diferente, né? Ele vem com a cozinha pronta, um terreno de 1.000 metros quadrados. É diferenciado o negócio. O método construtivo deles, né, que é aquela questão de casas muito divisórias de madeira, né? Mas construído em 6 meses a obra está pronta, é bem rápido. Mas falando ainda dos empreendimentos, da forma de pagamento de empreendimento, geralmente eles trabalham com 10% de entrada, 10 a 20% de entrada, vai pagando esses balões geralmente de 5 a 10% conforme o andamento da obra, então pode ter 5, 6 conforme a obra vai andando, e depois tu tens um saldo ali em torno de 60% para fazer a quitação na entrega das chaves. Aí tu tens várias formas de fazer, né? Que é tanto que financiar ou quitar mesmo ali na entrega, né? Se esse teu investidor quiser financiar, ele consegue financiar tranquilamente por lá. Consegue financiar lá, consegue crédito nos Estados Unidos. O brasileiro que nunca foi para lá consegue crédito nos Estados Unidos. No meu planejamento de apresentar para investidores não é o melhor cenário, porque tu não consegues uma taxa tão boa quanto um americano ou alguém que já tem crédito lá, alguém que já roda dinheiro lá dentro, vai ter uma taxa de juros melhor que a tua, mas sim, é possível e vamos lá. Vai pagar 7% ao ano? Olha só. Quanto é que tu tá pagando no Brasil hoje um SBP? 12, 13%. Então, por mais que ainda é mais caro do que normalmente seja, o americano pagaria, alguém que tem crédito ainda é barato comparado ao Brasil. Mas tu faz uma diversificação do teu investimento também, né? A ideia é essa, diversificar. Não é tirar todo o teu patrimônio do Brasil, longe disso. É você começar uma atuação no mercado diferente, o mercado imobiliário mais forte do mundo em dólar.
E se optar, por exemplo, pelo imóvel que te gere locação, né, que te gere renda em locação, tu vai estar valorizando o teu imóvel que está sempre valorizando, tu vai ter tua rentabilidade na locação e o próprio dólar em si, ele já está rendendo também, né? Se comprar dólar hoje e deixar embaixo do colchão, já estás fazendo investimento. E agora eu te digo assim, Arthur, ó, às vezes, como já faz parte da tua vivência e tudo mais isso, talvez tu não tenha nem parado para perceber e analisar isso. Mas, cara, a pessoa que vai investir contigo, ela tem que confiar muito no teu trabalho. Muito. Tem que confiar muito, porque a gente já sente dificuldade, muitas vezes, da pessoa que quer comprar aqui. Aí o pessoal que está assistindo vai dizer, mas é investidor que tem grana e não sei o quê. Mas, cara, tu acha que esse investidor vai comprar de olho fechado só porque estão falando? Não, ele tem que comprar primeiro a tua ideia, a tua referência. Cara, eu não consigo ver, por exemplo, eu chegando para um investidor meu e oferecendo, porque eu não sentiria essa segurança. Então, realmente, parabéns, porque é sinal que você realmente é referência para esses teus investidores, tá? É um trabalho inicial, né? Talvez por ser início, é o momento que a gente tem mais dificuldade, né? Porque não é questão só de confiar na gente, né? Mas é de acreditar no projeto. Então, a primeira pessoa que tem que acreditar sou eu. Né? E eu acreditei fortemente nisso, entendo o momento econômico e político do Brasil, que faz sentido para muita gente fazer isso e também por conhecer muitas pessoas que já fazem isso. Legal. Então, aqui em Brusque tem várias pessoas que já fazem esse tipo de investimento fora. E quando eu enxerguei isso, também foi uma das coisas que me levou a me aprofundar nesse trabalho, foi porque várias pessoas já estão fazendo e estão tendo sucesso. E a gente nem imagina, né? Não, nem imagina. E assim, outra, né? Quando a gente imagina investir em imóvel fora, nos Estados Unidos especificamente, vou ter uma casa lá na Disney. Vou comprar uma casa lá no Mickey e vou passar férias. Isso é uma das possibilidades, mas talvez, na minha humilde opinião, talvez seja o mais fraquinho dos investimentos. Inclusive, o risco é bem alto, né? De ter uma despesa alta em dólar, né? Ô, louco? Então, tudo isso tem que levar em consideração. E o meu trabalho foi mapear, né? E tem outros ainda que a gente está levando em consideração para trazer para cá, com imóveis de leilão, né? Algumas situações que a gente está aprendendo ainda e vivenciando, né? Então, e a gente vai hoje trabalhar muito no que a gente já que entendeu e confia no trabalho. Com esses dados todos que eu falei, entendendo que a questão da prosperidade lá vai ser maior ainda nesses próximos anos aí. Perfeito. É o que está acontecendo. Então, é um trabalho que eu acredito e as pessoas vão, com o tempo, conforme as coisas vão acontecendo, a gente consegue mostrar que realmente é um trabalho que está acontecendo, que está vingando, que está gerando retorno, a tendência é isso acontecer muito mais rápido, né? Mas o primeiro passo é eu acreditar nisso para eu poder vender. Não é todo mundo que eu convencer lá fora que eu estou trabalhando hoje porque nem tudo eu acreditei. Justo. Né? A ideia é muito bonita, mas nem tudo eu vi. Eu vi um potencial ou vi acontecendo mesmo para poder repassar para cá. Isso vale aqui para nossa região também. Nem todo produto eu acredito. Boa. Nem tudo, eu não sou obrigado a trabalhar com tudo que me oferece. Não é verdade? Então Concordo plenamente. Tem bastante empreendimento na nossa região aqui que eu penso, cara, será? E mesmo que... E pode ser algo bom. Não estou falando que talvez não seja bom. Mas tem que botar no papel os prós e contras, ver se é o melhor investimento. Perfeito. A gente falando em Selic chegando a 15%, para o cliente nosso, ele investir no imóvel e não deixar o dinheiro numa renda fixa, tem que ser uma coisa muito boa mesmo, né? Passar muita referência, muita propriedade e muitos dados, né? Hoje eu digo que o que não se pode ser medido não se pode ser controlado. Então, para te passar algo diferente para o teu cliente, tá aqui, tá os números. Vamos traçar um objetivo. Não só vender a qualquer custo, né? Ou qualquer imóvel. E eu acredito também muito nisso. Eu só ofereço o que eu compraria para mim. Sim. Porque, poxa, por que eu vou tentar vender uma coisa que na minha percepção, na minha crença, nas minhas opiniões, não é um bom investimento ou não é um bom imóvel, né? E, Arthur, agora entrando aí um pouquinho para a nossa parte final do podcast, hoje, falando de investimento, de todas essas possibilidades, dessa seleção de investimentos também, a gente percebeu nesses últimos 2 anos que Brusque está com muito lançamento, está crescendo muito a cidade, veio mudando fluxos, condições de pagamento, onde as pessoas imaginavam que
Brusque era como na praia, né? Tinha que dar 100, 150, 300 mil reais de entrada e hoje a realidade mudou. O que a gente pode esperar aí dos próximos lançamentos na tua percepção? Tá para vir lançamento legal? Como que tá o perfil desses imóveis e o que tu acredita aí para os próximos anos para Brusque? Realmente, o mercado brusquense ele se adaptou à realidade onde viabilizou mais as formas de pagamento para poder girar mais, né? Então a gente está vendo hoje pagamentos em 120 vezes, né? Então uma baixa entrada, enfim, umas situações aí que estão fazendo as vendas acontecerem bastante. Uhum. E eu acredito que os próximos anos aí, lançamento imobiliário na nossa região, a imóveis na planta como um todo, são os melhores investimentos, considerando que a gente está falando de a obrigação do governo manter uma Selic alta para controlar a inflação. Então, Selic alta, juros altos, financiamento altíssimo, e o imóvel na planta ele acaba tendo uma correção controlada à medida que essa inflação ela está controlada. Então, adquirir um imóvel hoje com... Tu tem um valor disponível e tu conseguir pagar um parcelamento e não precisar dispor desse valor, talvez seja um excelente investimento, né? E se eu quiser comparar em relação a mercados, uma coisa é certa. Depois que eu tenho um imóvel que ele está pronto, eu tenho algumas opções para fazer com ele, né? Talvez eu não tenha a certeza da liquidez naquele momento, mas eu tenho um bem meu, que eu posso morar, posso alugar, ou eu posso vender, ou usar como moeda de troca para algo maior. Então o imóvel ele sempre vai ser um bom investimento, obviamente, planejando, entendendo, né, para qual momento que ele é um bom investimento. E sim, eu acredito que o mercado de Brusque está crescendo, ele vai crescer muito, muito lançamento para vir, muita coisa boa, né? Que está chegando aí para a gente. E acredito sim que a gente vai ter uns bons anos para frente. Muito também pelas construtoras que entenderam isso, né? Que entenderam... Nossa, como eu frequentava ali as regiões de Itajaí, alguma coisa de Balneário, e via, poxa, como que falta um produto desse ou uma forma de lançar como está acontecendo aqui que não tem lá. E hoje não, porque... E o que acontece? Isso é muito bom para nós que trabalhamos e para o cliente, obviamente, porque... as construtoras vão ser concorrentes, né? Então, um começa a fazer, o outro ele tem que se nivelar ali. E todos eles têm que se melhorar e se diferenciar para aparecerem mais no mercado e mostrar que o produto deles é o melhor. Com certeza. E acaba virando um efeito manada, né? Sim. Um faz, aí a galera começa a fazer atrás. É exatamente isso que tu falou, né, Arthur? E agora eu não posso deixar de falar de um projeto que tu vem fazendo que é muito bacana, que é o BNI. E eu queria que tu me contasse um pouquinho mais de onde é que surgiu. Tu tá sempre buscando alguma ideia nova, alguma coisa diferente para fazer. Como que tu se aproximou disso? O que te despertou essa vontade de fazer o BNI? Primeiro, a gente sempre ser intencional do que a gente quer é o início de tudo, né? Então, a gente ia aproveitar as oportunidades que estavam surgindo, né? Como, por exemplo, a necessidade de ampliar o ciclo social surgiu no momento onde eu conheci o BNI. O BNI não foi eu que trouxe para Brusque, ele estava querendo chegar aqui, teve pessoas, Diego Miguel, outras pessoas que estavam à frente para trazer isso para Brusque e deu como o BNI, ele na verdade é uma rede de networking que ele funciona como franquias aqui, né? Então, existem responsáveis que ganham financeiramente por ela estar aqui em Brusque, por exemplo, né? E estavam mapeando a região aqui, está abrindo já turma em Blumenau, abrindo grupos em Blumenau, e entraram em contato para trazer a Brusque, e elas vieram para cá, e já logo no começo, por coincidência, 3 ou 4 pessoas diferentes do meu relacionamento me falaram do BNI, né? E um delas o Wilgner, né, nosso amigo, e eu fui na reunião, e aconteceu uma coisa que acontece muito no mercado, escassez. A partir do momento que fala assim, tinha eu mais 2 corretores, um do lado do outro ouvindo, é só um corretor que vai entrar. Olhei para o lado, olhei para o outro. Se eu não for, eles vão. Aí eu... vamos embora. Topei, entrei sem saber o que era. E quando eu comecei a entender, tive a oportunidade de ir até Balneário Camboriú numa reunião, aí eu entendi, não, isso aqui que a gente precisa, tanto para desenvolvimento de negócios, como desenvolvimento pessoal e conhecimento de pessoas como um todo, né? Então eu vesti a camisa do negócio, me botei à disposição para fazer acontecer em Brusque. Aí me convidaram para ser diretor consultor, que é quem é o responsável pelo grupo, né? Então eu sou o diretor consultor do BNI Baden aqui em Brusque. Mas assim, como é uma metodologia pronta, a gente na verdade bota uma metodologia para rodar. Então, sabendo delegar as funções, né? Tem
presidente, vice-presidente, coordenadores e tal, a gente consegue fazer aquilo acontecer. Então é um grupo de network, a gente chama de network intencional, né? Que não é só bater papo, mas sim buscar os negócios e a metodologia te obriga a indicar pessoas para você receber indicações também, enfim. Uhum. E os acessos que você tem a nível Brasil ou mundo, que eu tenho na palma da minha mão, ele é muito engrandecedor, né? Então eu acredito muito no networking, participo de outros grupos também. Inclusive ontem eu peguei mais uma para mim, que eu já sou do núcleo jovem da CIB há uns 2 anos e me convidaram para ser vice-coordenador. Então tem isso Vamos também. nessa. Vamos, né? Acho que precisa, né, de uns incentivos lá também, então eu aceitei o desafio. Eu sou co-criador de um grupo de networking aqui em Brusque chamado Conexão BQ, onde a gente também faz eventos de networking a cada 3 semanas. Esse ano a gente ainda não fez, mas já fica o convite aí para a próxima que a gente fazer, acredito que para fevereiro. E também agora entrei lá em Balneário também em mais um grupo. A ideia é tá quanto mais locais possível e buscando novos relacionamentos, nada de um dia para a noite. Uhum. Né? As coisas acontecem com o tempo e a gente vai tirando insights de um lugar, de outro, e vai nos trazendo conhecimento. Até porque, né, Arthur, até desculpa te cortar, não adianta a gente ir num evento desse com a cabeça assim, não, vou lá vender imóvel. E aí você acaba sendo um interesseiro no cara, o cara já vai se armar inteiro do que ser interessante. Do que você saber conversar com um cara desse, do que você criar conexão. Uhum. Né? Então, a pessoa que entra nisso, ela também já tem que ter essa percepção, né? Exatamente. E o BNI, ele trata alguns valores dele, né? E todos eles se encaixam muito bem comigo. Alguns, como a própria questão da imobiliária, como um dos valores lá, eles tratam de inovação. Não, inovação. Deu branco. De novo, tradição, mas inovação. Legal. Então, o que acontece? O BNI tem 34 anos. Mentira, fez 40 anos esse ano, 34 é imobiliário. Tem eu, 34 anos. Mas são 40 anos e está sempre se renovando, né? Então eu acredito muito nisso também. Mas a questão de construir relacionamentos faz muito sentido. E o que a gente chama de giver's gain, né? Que é essa de tu contribuir, tu semear para depois tu colher, né? Não só ser o caçador, né? Boa. Mas sim semear. Isso que o BNI trata muito disso. A gente aprende ali e leva isso para a vida, né? Então é isso que eu acredito nesses eventos de network que a gente participa, de ser intencional no que a gente quer, mas ao mesmo tempo não ser o caçador. E sim, saber semear, saber construir relacionamentos, que uma hora com certeza volta. Exato, não ser nenhuma. O caçador, mas ser o semeador, isso. Né? Arthur, um conselho para a gente finalizar o nosso podcast, um conselho, uma dica, enfim, que você daria para os corretores que estão começando nessa jornada. Deixa eu refazer. Um conselho que tu sente no teu coração, independente se for para corretor, para cliente, enfim... Algo que tá forte aí dentro do teu coração para falar com a galera. Seguindo essa linha que eu já estou conversando aqui, construir relacionamento, buscar sempre relacionamentos novos, ele é fundamental. Mas buscar conhecimento, isso é fundamental. Não parar no tempo e sempre saber que a gente não sabe nada. Boa. Sempre buscar conhecimento, a especialização. Sempre. Sempre é isso que eu acho que vai diferenciar um profissional do outro. Sempre estar buscando cada vez mais e se entendendo as adaptações e as mudanças de mercado. Isso, claro, independente da área de atuação, se é mercado imobiliário ou outro, mas é no que eu acredito. Perfeito. Até aproveitando o gancho aí da tua mensagem, a gente até conversou um pouquinho antes de começar e aí tu me perguntou, Jéssica, como é que foi o teu ano de 2024 e tal? Esse é para você... corretor ou vendedor, enfim. E aí eu falei para ti, Arthur, cara, foi o meu pior ano. E assim, pô, Jéssica, né? Me perguntasse como estava 2005, começou bom. Por que eu quero chegar com isso para você que está assistindo a gente também? Às vezes a gente tá semeando, tá ali trabalhando, dando o nosso melhor. A gente não vê o negócio acontecer, a gente não vê as coisas fluírem. Mas o mais importante é não parar de fazer esse networking, não parar de buscar, de ir atrás de curso, de treinamento. Cara, o podcast, por exemplo, é gratuito. A gente está tendo uma aula de um cara que está há 15 anos no mercado
E ele veio batendo nessa tecla, networking, conhecimento, vai atrás. E assim como o trabalho de você semear um networking, os teus resultados também são através de sementes, de plantações, de trabalho duro. Então, não desanima, se tu não está naquela fase legal. Nossa vida ela é repleta de pilares. E pode ser que em algum momento um desses teus pilares, sei lá, um pessoal, um relacionamento, enfim, está impactando um pouquinho nos teus resultados profissionais. Mas lembra que tudo é fase, tudo é plantação. Daqui a pouco a chave vai girar. Assim como muda uma taxa de juros, uma hora está alta, uma hora está baixa. Assim também essa fase vai mudar. Só que o que não pode é desistir. É continuar, perseverar, vai atrás de networking, vai atrás de conhecimento, que uma hora a chave vira, né, Arthur? Eu esqueci da palavra, que resumindo, resiliência. Resiliência. Lembra do Rock Balboa? Eu sempre falo isso. A vida não é sobre bater, mas sim sobre aprender a apanhar e levantar e seguir em frente. Isso é o resumo. É sobre isso, né? É sobre isso. Arthur, quero te agradecer por ter topado participar do Podmóveis, por ter passado tanto conhecimento, tanta informação. E quero deixar mais uma vez marcado para ti que eu realmente admiro muito o teu trabalho, teu posicionamento. E é um prazer te ter aqui, viu? Poxa, muito obrigado. Mais uma vez, obrigado pelo convite de coração. E pode ter certeza que é recíproco. Acompanho teu trabalho já de muito tempo, não é de hoje. Eu vejo teu crescimento e hoje, onde tu chegou e onde mais você vai chegar, não tenho dúvida nenhuma disso. E, poxa, eu tô aqui na cidade há tanto tempo, né? Então, a alegria de ter bons profissionais aqui atuando do nosso lado, tá? Que legal. Então, obrigado pelo convite. Foi muito legal aqui participar. E se deixa aqui, a gente fica aqui bastante tempo. Vai longe. Né? Não precisamos de pauta, podemos aqui só conversar, que a gente tem assunto aqui dentro do mercado para conversar por muito tempo. É isso aí. Então, obrigado, gente, por assistir e estamos à disposição sempre. Gente, eu vou deixar o contato do Arthur aqui nas descrições, vou marcar o canal dele do YouTube também, dá uma espiadinha lá. Se você quer saber um pouquinho melhor sobre os investimentos nos Estados Unidos, se você quer saber um pouco mais sobre investimentos aqui de Brusque, gostou do papo dele, gostou do posicionamento dele, chama ele, marca para conversar. E também o do BNI. Se você quiser saber mais alguma informação, eu vou deixar o contato dele, as redes sociais também. E eu te vejo no próximo episódio.